Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios 22, 17. Provérbios 22, verso 17. Glória a Deus. Amém? Encontraram, irmãos? Nos diz o seguinte: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Vou ler de novo. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Feche teus olhos novamente. Graças a Deus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, agora eu te louvo pela oportunidade de estar aqui, ouvindo a tua santa palavra, falando com os irmãos. Senhor, obrigada porque o Senhor tem nos sustentado e nos protegido. E em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço que o teu Espírito Santo venha agora dirigir esta palavra. Que o teu Espírito Santo venha agora falar ao nosso coração, ao nosso espírito, à nossa alma, para que nós possamos, ó Deus, aprender mais de ti. Que eu desapareça, Senhor, mas que o Senhor apareça. Toma toda a glória para ti, Jesus. Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Veja só, hoje, nessa mensagem, eu quero fazer uma coisa que tem até um ditado popular que fala contra, que diz assim: se conselho fosse bom não era dado, né? Mas hoje eu quero te dar conselhos, tá? Quem sabe você diga assim: ah, pastora, eu tenho mais condições de te dar conselhos do que você dar conselhos para mim. Mas eu não estou dando conselhos meus. Eu estou falando aqui conselhos que a Bíblia nos dá. Amém? Então é o Senhor nos dando conselhos. E eu quero falar para vocês aqui então alguns conselhos, né? São bastantinho até. Mas vamos ver se dá tempo de todos. E eu quero te falar então a respeito de coisas que nós devemos evitar. Conselhos práticos que a Bíblia nos dá, de coisas que nós devemos evitar de fazer na nossa vida. Amém? Então, né, como eu já falei, tem o ditado que diz que se conselho fosse bom não era dado, mas nós temos que aprender a ouvir certos conselhos, certas opiniões, porque eles nos dão sabedoria, principalmente bíblicos. Então, o primeiro conselho, que eu quero te dar, né, está baseado então nesse versículo que nós lemos aqui, ó: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Ao conhecimento de quem? Do Senhor, de Deus, de Jesus, porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então ele está dizendo: ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Então nós temos que aplicar. O que é aplicar o coração? É ouvir e praticar. Amém? Não adianta só ouvir. Nós temos que ouvir e praticar aquilo que a Bíblia nos ensina.
Então veja só, o primeiro que eu quero falar para você, nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Pode abrir aí em João 7:24. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Que nos diz o seguinte, ó, João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, o que nós aprendemos desse conselho aqui, que foi o próprio Senhor Jesus quem falou? Não julgueis segundo a aparência. Nós temos que evitar, irmãos, dar mais valor à aparência do que ao caráter da pessoa. Amém? Porque a aparência, nós já falamos muito aqui sobre isso, a aparência muitas vezes ela é enganosa, né? Nós vemos a pessoa exteriormente, mas não conhecemos o seu interior, que às vezes pode estar cheio de maldade, pode estar cheio de pecados, pode estar cheio de rancor, de ódio. Então nós não devemos julgar pela aparência, mas pela reta justiça, como disse Jesus. Então o que é isso? Não basta nós apenas ter casca, né? Porque o nosso corpo é uma casca. Como a casca do ovo, né? Que protege a clara e a gema, que é a casca que protege, assim somos nós. O nosso corpo é essa casca. É essa, vamos dizer assim, essa parede que impede que a gente enxergue o interior. Então nós não podemos dar valor somente pelo que a gente vê. Mas nós temos que dar valor ao conteúdo. Às vezes, a pessoa pode não ter nenhuma beleza física, pode não ter nenhum atrativo, né? Físico, ou sei lá, nenhuma beleza física, mas pode ter um conteúdo maravilhoso. Entendido, irmãos? Então não é por aparência, mas é pelo que tem dentro do coração. Então o primeiro conselho, né, que eu quis te dar aqui nessa noite, pelo que a Bíblia nos informa, é que não adianta nós termos apenas casca. Nós temos que ter conteúdo. Eu não sei se vocês já repararam, né? Vamos falar aqui agora de uma coisa que não é do nosso meio, mas que é um exemplo. Acredito que aqui todo mundo já assistiu um programa de concurso de Miss Brasil, Miss Universo, né? E quando as moças, aquelas beldades, né? São moças lindas, são chamadas para dar uma palavra, uma entrevista, né, para aquele que está apresentando o concurso. Muitas delas, né, nem todas, algumas até aqui sabem responder muito bem, mas muitas delas não sabem responder nada. Então tem apenas casca, não tem conteúdo. Muitas são, né, para não ofender, vamos chamar de burrinhas. São muito burrinhas as coitadinhas, que tem só casca, só tem aparência. Então o corpo está ali lindo, maravilhoso, mas não tem conteúdo para oferecer para ninguém. Então de que adianta isso? E a palavra de Deus nos diz, ó, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O Senhor Jesus falou. Então nós temos que ver aquilo que tem no coração da pessoa. Você nunca vai enxergar, né? Mas conforme você for conversando, conforme você for convivendo com determinada pessoa, você não vai conhecer tudo nunca. Mas uma boa parte você vai saber se aquela pessoa tem uma coisa boa para te passar ou não. Se é só casca ou se tem conteúdo. Amém, irmãos? Nós temos que entender também que nós somos mais importantes do que o que nós fazemos.
Por exemplo, o ser é melhor do que o ter. Né? Então, ó, você é mais importante do que aquilo que você faz. Você pode não ter nada na vida, mas se você tiver um coração bom, se você tiver uma palavra boa, se você tiver uma índole boa, você se torna belo, você se torna importante. Por mais feinho ou feinha que seja a pessoa, né? A pessoa se transforma quando ela abre a boca, porque ela sabe falar. Porque ela tem palavras boas para dar para o outro. Ao contrário daquelas que são só aparência, que são só casca, e que quando abrem a boca não sai nada que se aproveita. Então esse é o primeiro, né, dos conselhos que eu trouxe aqui nessa noite para nós. Também podemos entender dentro dessa aparência que talento é um dom, mas caráter é uma escolha. Ó, você pode ter um dom maravilhoso, de repente, de, sei lá, vou dar um exemplo aqui bem simples. Você constrói uma casa num instantinho. Né? Você sabe, você nunca estudou para ser um arquiteto, mas você consegue. É um dom. Agora, ter caráter é uma escolha da pessoa. Porque a pessoa pode ter muitos dons e não ter caráter. O que é o caráter? É a índole da pessoa, é saber viver, né? Ter honestidade. Então isso é ter caráter. Então não basta, irmãos, ser aplaudido pelos homens. Nós temos que ser vistos por Deus. Amém? Deus nos vendo e sabendo que nós somos e nos aprovando é o que importa. Não importa se homem nenhum, quando eu digo homem, né, a humanidade, não importa se ninguém te aplaude. Se ninguém diz que você faz alguma coisa boa, por mais que você faça, por mais que você tente fazer o melhor, nunca vem uma palavra boa para você e diz assim, ó, que bom que você fez isso, parabéns. Não que a pessoa queira elogio, mas às vezes o reconhecimento até de um membro da própria família é muito bem aceito, né? Faz bem para a pessoa. Mas mesmo que ninguém diga isso para você, se Deus aprovar as tuas atitudes, é tudo que importa. Amém? Outro conselho. Temos que evitar fazer tudo o que os outros estão fazendo. Por exemplo, todo mundo está fazendo isso, eu também vou fazer. Todo mundo está roubando. Olha a roubalheira que há no Brasil. Olha os políticos roubando. Então, se eles podem, eu também posso. Não, nós não podemos. Cristão não pode fazer isso. E mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, mas que têm um bom caráter, nunca vão fazer isso. Então, nós não podemos fazer o que todos estão fazendo só porque todos estão fazendo. Ficou entendido? Porque senão nós seremos como aquele ditado que diz a Maria que vai com as outras. Estamos seguindo só porque todo mundo está ali naquele meio, naquele caminho. Então todo mundo faz, eu também tenho que fazer. Eu tenho que ser igual aos outros. Não, você não tem que ser igual aos outros. Você tem que ser diferente. Eu tenho que ser diferente. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Então nós temos que ser diferentes. Amém, irmãos? E quem faz isso também de ir fazer coisas que os outros, só porque os outros estão fazendo, é porque não tem personalidade, não tem opinião própria. Não sabe dizer não. Eu já preguei aqui outro dia sobre dizer não, como é importante, né? Às vezes a gente dizer não. Tem certas coisas que nós precisamos dizer não. Quem só fala sim, 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 muitas vezes entra em vários problemas. Então é importante a gente dizer não. Então quem só faz aquilo porque os outros estão fazendo,
não para pensar, não raciocina, não vê se aquilo ali vai ser bom para ele ou para ela. Só vai junto com os outros, vai atrás da procissão, como diz, né? Todo mundo está fazendo, vai também. Então está errado. Quer ver? Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios 10, 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Que diz assim, ó: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Amém? Então esse versículo aqui nos faz entender isso aqui, que nós não podemos fazer as coisas só porque os outros estão fazendo. Olha só, tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Então eu posso fazer o que os outros estão fazendo? Poder eu posso. Mas eu devo? Não. Não necessariamente. Então todas são lícitas, mas nem todas edificam. Amém, irmãos? Então esse é o segundo conselho. Eu não estou falando muito sobre cada um, porque tem bastante, então eu quero passar para você o máximo que eu puder. Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tenha a tua opinião própria. Tenha personalidade, saiba escolher. É você e Deus. Então saiba dizer não às vezes para as coisas que te são oferecidas. Certo? Nós devemos evitar, não, olhe bem o detalhe que eu vou dizer, evitar não levar a sério a lei da semeadura. Eu preguei aqui domingo sobre a lei da semeadura, lembram? Amém? Então veja só, o que é a lei da semeadura? Aquilo que você planta, você vai colher. Então se você plantou laranja, você vai colher laranja. Se você plantou maçã, você vai colher maçã. Então eu preguei aqui domingo sobre isso, e uma das coisas que eu falei é que as nossas palavras são sementes, que as nossas atitudes são sementes, né? Então nós plantamos as coisas na nossa vida e um dia nós vamos colher. Demore um pouco ou não, mas um dia vamos colher. Então abra aí em Gálatas 6, 7. Só para nós conferirmos. Isso que eu preguei domingo, está bem recente ainda, né? Gálatas 6, 7 diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, só repetindo, né, o versículo, não vou estar falando muito agora sobre isso, porque foi a mensagem de domingo. Mas tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E tem gente que não leva a sério. Então, olha só, evite não levar a sério a lei da semeadura. Quer dizer, não leve na brincadeira, leve a sério. Amém, irmãos? Outro conselho que nós temos que praticar e evitar, você deve evitar deixar a tua área vulnerável sem proteção. O que é isso? Não proteger aquela área da tua vida que você sabe que você é vulnerável, que você peca fácil. Então a Bíblia nos fala isso, né, em Mateus 26, 41, você já pode ir abrindo aí, Mateus 26, 41. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. E a Bíblia nos fala então que nós temos que vigiar. 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é...
que nós entendemos com isso? Se você sabe que você tem dificuldade em alguma área da tua vida, tem pessoas que têm dificuldade em lutar com dinheiro, né? Acabam fazendo bobagem. Tem pessoas que têm dificuldade na área sentimental, então vigie. Outras têm dificuldade, no trabalho. Qualquer área que a pessoa tiver dificuldade, vigie. Porque essa é a área que você é fraco, que você é vulnerável. E Satanás sabe disso. Então, ele sabendo disso, ele vai fazer de tudo para te tentar nessa área. Tá? Tem pessoas que são fracas, né? Por exemplo, não podem sentir um cheiro de cigarro na rua que já dá aquela, ai, que vontade. É uma área fraca, então, área de vício, né? Então, tem que vigiar nessa área. Então, olha só, nós temos que proteger a nossa área que é vulnerável, que peca com facilidade. Ah, mas eu não tenho nenhuma área assim, pastora. É meio difícil não ter, porque nós somos pecadores, né? Olha só, tem uma frase que eu gosto de repetir, que é assim, ó. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Ficou entendido? Nós não somos pecadores porque pecamos. Então, eu não sou pecador porque eu pequei, eu fiz alguma coisa de errada. Não, eu peco porque eu sou pecador, quer dizer, eu já nasci pecador. Ficou entendido? Eu não peco porque sou pecador. Eu peco porque sou... Agora eu confundi tudo. Mas vocês entenderam. Eu não peco porque sou pecador. Sou pecador porque eu peco. Entendido? Então veja só, nós temos que vigiar, porque nós somos pecadores, irmãos. Nós não somos os bons da boca, como dizem por aí. Nós não somos o tal. Nós somos pecadores. E como pecadores nós somos falhos. Então nós temos que vigiar naquilo que nós sabemos que é a nossa fragilidade. Você tem vigiado? Porque você sabe qual é a área que você se torna mais fraco. E se fosse só nós que soubéssemos, tudo bem. Mas o inimigo sabe também. Então ele vai tentar. Então ele vai fazer de tudo para que você caia numa armadilha e venha pecar novamente nessa situação. Né? Então veja só, a carne é fraca, o espírito pode estar pronto. Você não quer pecar, mas quando você viu, você já fez. Por quê? Porque a carne pecou, a carne é fraca. Outro conselho. Hoje vocês vão sair daqui saturados de conselho. Invista no teu crescimento espiritual. Invista. Não dê bobeira para o diabo. Não deixe que ele faça com que você diga assim, não é preciso eu orar hoje. Hoje não é preciso eu orar. Não é preciso eu jejuar. Não é preciso eu ler e aprender a Bíblia. Por quê? Porque ele sabe que quando você ora, quando você jejua, quando você lê a Bíblia, você está investindo em você mesmo. Irmãos, quando você lê a Bíblia, você está investindo em você. Porque é você que está crescendo espiritualmente. É você que está sendo beneficiado quando você pega a Bíblia e vai ler. Só que como eu já falei aqui, a Bíblia nós não devemos apenas ler. Nós devemos estudar. Então você só ler corrido assim, é uma coisa meia vaga. Você tem que estudar, parar, observar, pensar. O que quer dizer isso? Se eu não sei, eu vou procurar. Vou tentar entender, vou perguntar para alguém que saiba. Então é isso que nós temos que fazer. Investir no nosso crescimento espiritual. Amém? Então, preste atenção nisso.
Não dê bobeira para o inimigo. Outra coisa que nós temos que evitar. Não li o versículo desse aqui, né? De crescer crescer espiritualmente. É 1 Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2. Olha o que fala a Bíblia. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A palavra de Deus é o nosso alimento. Você não fica um dia inteiro sem comer. Você fraqueja, né? Se você está jejuando, tudo bem, o Senhor te dá forças, mas mesmo assim o teu corpo fica abatido. Então nós não aguentamos muito tempo ficar sem nada no estômago. Por quê? Porque é o alimento para o corpo. Então da mesma forma, a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Então nós temos que ler, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas. A criança recém-nascida não abre o berreiro quando está com fome? Chora, né? Está com fome. É a maneira que ela sabe pedir alimento. Então nós temos que ser assim, nós temos que desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o alimento do Espírito. Então busque, ore, jejue, leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque de Deus. São conselhos práticos que a Bíblia nos dá. Não sou eu que estou aqui inventando coisa para falar para vocês. É a Bíblia que fala e nos dá esses conselhos. Por quê? Porque sem eles a vida fica mais difícil, fica mais complicado para a gente saber viver. Quantas são as vezes que você para e diz assim, ai como eu queria saber o que fazer hoje. Saber ter uma resposta para tal situação. Busca na Bíblia. A Bíblia tem resposta para todas as nossas dúvidas. Ora, fala com Deus e Deus vai te dar resposta. Agora o outro, então, que eu já ia falar. Nós temos que evitar, irmãos, não perdoar. Evite ficar guardando mágoa no teu coração. A pessoa que não perdoa é igual àquela que toma um copo de veneno esperando que o outro morra. Porque ela vai estar prejudicando a si mesma, não perdoando. Então toma um copo de veneno e diz assim, eu tomando o meu companheiro, meu irmão, vai morrer. Não, quem morre é você. Então o que não perdoa é igual ao que toma um copo de veneno esperando que o outro morra. Porque está fazendo mal para si mesmo. Entendido isso? Então olha só, o não perdoar, aquele que não perdoa, ele está preso. Ele está preso nos seus sentimentos, nas suas emoções. Por quê? Porque sofre. Então temos que aprender a perdoar cada dia mais. Mas me fizeram uma coisa muito séria. Não importa o que te fizeram. Se você quer receber o perdão de Deus, você tem que perdoar os outros também. Já falei aqui várias vezes. Se você não perdoa, você não pode fazer a oração do Pai Nosso. E dizer, Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas se você não perdoa, então você está pecando duas vezes. Porque você não perdoa e está mentindo para Deus ainda. Dizendo que você perdoa. Então, quem não perdoa está preso. A outra pessoa, às vezes nem sabe o que está acontecendo com aquele que não perdoou. Está vivendo a vida e pronto. E aquele ali que não perdoou fica preso nos seus sentimentos, na sua mágoa, na sua dor. Não esquece e com isso sofre. Então está tomando um copo de veneno esperando que o outro morra. Amém? E para perdoar, também já falei aqui, já preguei aqui várias vezes sobre perdão.
Para a pessoa perdoar, ela tem que escolher perdoar. Você nunca vai sentir desejo de perdoar, meu irmão. Pode ter certeza disso. Porque a nossa carne não quer isso. Então você nunca vai dizer assim, hoje eu acordei com vontade de perdoar todo mundo que me ofendeu. Você nunca vai sentir isso. Nunca. Porque você nunca vai querer perdoar. Mas o perdão é uma escolha. Você tem que dizer, não, eu vou escolher perdoar. Eu escolho perdoar. Eu quero perdoar. Quando você diz que você quer perdoar, dentro de você pode estar aquela duvidazinha ainda, mas olha o que te fez. Aí vem a vozinha do inimigo, lembre do que te fez, você vai perdoar. Né? Mas você diz, eu escolho perdoar. E quando você escolhe perdoar, você é superior, vamos dizer assim, àquele que te ofendeu, aquele que te magoou. E você perdoando, você vai receber o perdão de Deus pelos teus pecados. Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Deus. Amém? E quando você perdoa de verdade, o sinal para você saber se você perdoou ou não de verdade, é quando aquilo que você lembra que a pessoa te fez não te machuca mais. Porque olhe bem, irmãos, tem gente que acha assim, que perdoar é esquecer aquilo que foi feito. Não é. Você nunca vai esquecer. Deus não tira a memória de ninguém. Deus não vai tirar a memória. Eu sou contra pastores que pregam baseados na mensagem de Manassés, o filho de José, né, dizendo que Deus apaga o passado e faz esquecer. Faz nada. Ele pode tirar a dor, se você perdoar. Mas você sempre vai lembrar. Só que daí quando você lembrar, não vai mais te fazer sofrer, não vai mais doer no teu coração, você não vai mais sentir raiva da pessoa. Por quê? Porque daí você perdoou de verdade. Então daí você perdoou. É o sinal de quê? De que você realmente perdoou. Quando você lembra do que te fizeram e não sofre mais. Amém? Outro conselho. Não li de novo, né? Mateus 18, 21, 22. Mateus 18, 21 e 22. Jesus falando, olha. Pedro fez uma pergunta para Jesus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus estava respondendo aqui para Pedro? Porque na cultura judaica, tinha um costume assim, que se a pessoa te ofendesse 7 vezes por dia, você deveria perdoar. Até 7 vezes você deveria perdoar. Aí Pedro vem e faz essa pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu vou perdoar? Até 7? Aí Jesus disse: não, até 7 não, mas até 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7? 490. 90? Então, ó a matemática aí, 490, né? 7 vezes 7, 49. 490 vezes por dia, irmãos. Pedro perguntou: Jesus, eu devo perdoar 7 vezes por dia uma pessoa que me ofendeu uma vez, me ofendeu de novo, me ofendeu de novo, me ofendeu de novo, no mesmo dia, 7 vezes. E Jesus disse: Pedro, 7 vezes não, mas 70 vezes 7 por dia. 490 vezes por dia. E isso foi só um exemplo que Jesus usou para representar a totalidade do perdão. Não significa que se fizesse 491 ofensas no dia, não devia perdoar, não era isso. Mas Jesus aumentou a quantidade para dizer
Quantas vezes te ofenderem no dia, você tem que perdoar. Esse 490 aqui foi em sinal de totalidade. Ficou entendido, irmãos? Amém? Então veja só, 499 vezes, 490 vezes por dia. Alguém já te ofendeu 490 vezes por dia? Quem sabe não, quem sabe sim. Mas se te ofenderam até 1000 vezes por dia, Jesus diria a mesma coisa. Ó Pedro, ou ó Maria, ó João, ó não sei quem. Até 1000 vezes, 1 milhão. Você tem que perdoar. Amém? Outro conselho prático que nós temos que evitar. Evite sempre transferir a tua culpa para os outros. Evite, irmão, porque isso aqui, além de ficar feio, né, para a pessoa, vai fazendo com que ela se acostume a não assumir seus próprios erros. Então, olha só, Gênesis 3, 11 a 13. Gênesis, capítulo 3, do versículo 11 ao 13. Diz assim: perguntou-lhes Deus, quem te fez... Aqui Deus estava falando com Adão, tá? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, vamos ler mais esse versículo aqui. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então olhe só, meus irmãos. Adão pecou. Eva foi enganada, comeu do fruto e Adão comeu também. Eu já falei aqui que Adão poderia ter recusado, que Deus teria dado uma solução para o problema de Eva, e a humanidade não teria recebido a morte, né, com a entrada do pecado, o salário do pecado, porque daí Adão não teria cometido o pecado e não viria para nós, então. Mas ele pecou. Então, por ele pecar, porque ele tinha recebido a ordem de Deus de não comer daquele fruto, Deus não tinha falado para Eva, Deus falou para o Adão. E aí então, quando Deus perguntou, mas Adão, o que foi isso que você fez? Em outras palavras, como se Deus tivesse dito assim, Adão, por que você fez isso? Eu disse para você não fazer. Ah, Senhor, a mulher que tu me deu, me fez pecar. Ele quis dizer, a culpa é dela, ela que me induziu. Aí Deus perguntou para a mulher, e a mulher fez a mesma coisa, não assumiu a sua culpa. Disse assim, foi a serpente que me enganou. Então um não assumiu a sua culpa, o outro também não. Nenhum dos dois. E o que eles deveriam ter feito? Pequei. Fui eu o culpado. Por quê? Porque por mais que alguém te faça sofrer, irmãos, por mais que alguém te humilhe, te ofenda, o teu pecado é unicamente teu. Você nunca deve jogar o teu pecado nas costas de outra pessoa. Ah, eu fiz isso, mas também fulano fez isso para mim. Foi só por isso que eu agi dessa maneira. Não deve fazer isso. Assuma o teu erro, assuma o teu pecado, assuma a tua culpa. Porque isso nós temos que evitar fazer, porque senão nós estamos transferindo a culpa para o outro. Por exemplo, é a mesma coisa que eu, sei lá, roubei um clips aqui, e daí vou dizer o seguinte, eu roubei porque tal pessoa deixou lá.
então eu roubei. Tá, mas ela deixou ali não para você roubar, ela deixou ali porque ficou ali. Ficou entendido? Então nunca transfira a tua culpa para os outros. Assuma os teus erros. Por quê? Porque a salvação é individual. Nós não podemos ser salvos por esposo, por esposa, por filho, por filha, por mãe, por pai. A salvação é individual. É cada um e Deus. Então assuma os teus erros e peça perdão. Ninguém pode decidir por você. Só você mesmo. E não há mudança quando a pessoa não reconhece que precisa mudar. Tem certas coisas, irmãos, que só nós podemos fazer por nós mesmos. Não adianta a gente ficar pedindo para Deus, se nós não decidirmos mudar. Então nós temos que mudar. Aquilo que Deus pode fazer, Ele faz por nós. Mas aquilo que tem que ser nós, Ele não vai fazer por nós. Mudando as palavras, aquilo que eu não posso fazer, Deus pode fazer por mim, Deus pode fazer por você. Mas aquilo que nós podemos fazer, Ele não vai fazer. Amém? Outro erro que as pessoas cometem e que nós temos que evitar. Evitar não pensar no futuro. Mas esse futuro não é o futuro aqui amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Nessa vida. É o futuro eterno. Então tem pessoa, como eu tenho falado muito aqui, que vive a vida aqui como se não tivesse eternidade. Como se não houvesse eternidade. E aí vai levando assim de qualquer jeito e dizendo, eu vou demorar para morrer, eu vou demorar para morrer. Mas será? Ninguém sabe o momento. Né? Então veja só. Não pensar na eternidade é um erro muito grande que as pessoas cometem. Então evite esse erro para a tua vida. Evite esse erro, porque quem pensa só no agora, vai sofrer muito na eternidade. Não pense só no agora. Nós estamos vivendo um tempo agora bem difícil, né? O nosso tempo, os nossos dias de hoje, é bem difícil. Não é fácil, não está fácil. Mas sexta-feira nós estávamos falando no estudo bíblico ainda, que se Deus nos colocou nessa época, é porque nós temos condições de suportar os problemas que estão acontecendo nessa época. Aquelas pessoas, aqueles irmãos, os primeiros cristãos lá, né, da igreja dos apóstolos, que morriam queimados, que morriam comidos por leões, eles tinham a força e a fé necessária, dada por Deus, é claro, para enfrentar aquela situação. Nós hoje temos a força e a fé necessária dada por Deus para enfrentarmos as dificuldades do dia de hoje, dos tempos de agora. Porque no passado tinha suas dificuldades, mas agora nós também temos. Não está sendo muito fácil. Né? Vocês concordam comigo? Não está sendo fácil. Mas Jesus dá a vitória. Jesus dá a vitória para nós. Então, olha só. Deus nos colocou nessa época porque Ele viu em nós que nós poderíamos suportar essas dificuldades dos últimos dias, do tempo final da história da humanidade aqui nessa terra. Nós estamos nos últimos dias. Então nós temos que suportar esses dias aqui, essas dificuldades, mas também pensar na eternidade. Eu não posso viver só o agora. Eu tenho que pensar para onde que eu vou depois. Amém, irmãos? Amém? Graças a Deus. E falando nisso até, né, ontem lá na aula do ITQ nós estávamos conversando sobre isso também, as dificuldades, né, que estamos vivendo nestes dias. Vocês estão acompanhando as notícias com certeza, né? Vocês estão acompanhando a queda da bolsa, toda essa situação, que está bem difícil. A Arábia Saudita baixou o preço do petróleo para prejudicar Irã e Rússia. Vocês estão acompanhando isso? Irmãos, isso tudo é para fechar. Fechar o tempo, fechar aquilo que está faltando ainda. Para quê?
Porque o mundo vai entrar em crise, em colapso financeiro no mundo. Para quê? Para surgir o anticristo. E para surgir a moeda única. Vocês viram alguma reportagem sobre que eles estão queimando dinheiro na China? Viram isso já? Que estão queimando notas na China, porque estão dizendo que o vírus do coronavírus está passando de pessoa para pessoa também através do dinheiro. É mais um passo para a moeda única. Teve um outro país também que já fez queima de notas. Não me lembro agora, me parece, não vou dar certeza que foi Haiti. Mas, então já está acontecendo. O papel moeda, daqui a pouco vai sumir, vai desaparecer. Para quê? Para vir a nova ordem mundial. E as pessoas estão pensando só aqui e não pensam na eternidade. Não pensam no que está acontecendo. No mundo em geral, que vai levar o resultado para a eternidade. Então eu pergunto para você, irmão, eu acredito que você está se preparando para isso. Se preparando para a eternidade. Porque os tempos estão difíceis. Tudo está mostrando que o Senhor Jesus está voltando. O arrebatamento está para acontecer. Então nós não podemos mais brincar de ser cristão. Nós temos que ser cristão de verdade. O colapso financeiro mundial está aí. Está para acontecer. Não sei se vai ser com essa queda da bolsa. Espero que não. Espero que tenha ainda mais um tempo, né? Mas, se acontecer esse colapso, tudo está encaminhando para que o anticristo assuma. E as pessoas estão levando na brincadeira. Né? Coronavírus prejudicou muito também, não foi só a queda do petróleo, mas porque daí pararam, né, com as importações da China, então tudo isso abalou a bolsa. E é o que está acontecendo. Por quê? Porque tudo está aqui, ó. Tudo está escrito nesse livro. Já? Então. Não. Com Jesus. Certíssimo, Virley. Isso. A nossa recompensa não está aqui. Nossa recompensa é na glória com Jesus. Amém? Então, gente, veja só. Deixa eu ver se vai dar tempo ainda para falar de mais alguns. Vou procurar falar mais rapidinho agora. Então, invista no teu crescimento espiritual, meu irmão. Ore, jejue, perdoe, né? Pense na eternidade. E outra coisa, evite ser arrogante. Cuidado com a superioridade. Ela nos torna estúpidos. Sabe aquela pessoa arrogante? Eu vivo falando para vocês que acha que pode tudo, que sabe tudo, que ninguém é melhor que ela. Se torna estúpida, porque os outros olham para ela e dizem, coitado, nem sabe o que está fazendo. Né? Então evite ser arrogante. Eu não vou ler agora, mas é Provérbios 11:2. Se você quiser marcar, eu não vou ler para dar tempo de falar dos outros. Mas então, evite a arrogância. Outro conselho que a Bíblia nos dá, que está em Provérbios 11:2. Não seja arrogante, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa querida, seja uma pessoa agradável, é a palavra. Uma pessoa agradável. Né? Não tenha arrogância nem orgulho no teu coração. Um outro detalhe aqui que está também, todos esses aqui que eu vou ler agora estão em Provérbios. Provérbios 13:3 também nos diz que nós temos que evitar falar muito. Evite falar muito. Não estou dizendo para você não conversar, não é nada disso. Mas tem pessoa que fala muito. E a Bíblia nos diz que quanto mais a pessoa fala, mais ela peca. Então, para você evitar de pecar, fale pouco. Evite falar quando você tiver dúvida sobre algum assunto. Evite falar. Só pensou, já saiu a palavra pela boca.
Não faça mais isso. Evite falar muito. A Bíblia diz que o tolo passa por sábio quando fecha a boca. Se até o tolo, quer dizer, aquela pessoa estúpida, passa por inteligente quando fica quieto, o sábio fica mais sábio ainda. Amém? E nós temos que ser sábios. Então evite falar muito. Quando tiver com dúvida, não fale. Quando não souber o que falar, fique quietinho. O exemplo que eu sempre dou, Deus deu quantas? Uma boca. Quantos? 2 ouvidos. Para falar menos e ouvir mais. Mas isso não significa que você não possa conversar, tá, irmãos? É só evitar falar bobagem, evitar falar o que não deve. Outra coisa que você deve evitar é desprezar o ensino. Nunca despreze o ensinamento da palavra de Deus. E aqui eu não estou falando só a respeito da palavra de Deus. Mas não despreze o ensino. Você que ainda tem condições de estudar, que você gosta, vá estudar. Vá aprender. Vá fazer um curso. É coisa boa. Porque aquilo que você aprende, ninguém toma de você. Eu falei aqui domingo ainda sobre isso. Aquilo que a gente aprende, irmãos, ninguém toma de nós. Nem o diabo, nem pessoa alguma. É nosso. Nós adquirimos conhecimento. Por quê? Porque Deus nos deu capacidade para isso. Então, não despreze o ensino, nem da Bíblia e nem ensino secular. É claro que tem coisas que você tem que saber peneirar por dentro da palavra de Deus. Como eu também falei ontem lá na aula do ITQ, que nós estávamos falando sobre o ateísmo, que aí eu ainda fiz o seguinte comentário: aqui no Brasil está aumentando muito os ateus. E os jovens, principalmente, estão indo para as faculdades, para as universidades, despreparados para isso. Por quê? Porque muitas vezes o pai e a mãe protegem tanto que não mostra a realidade do que se ensina lá fora. E lá na faculdade, vão encontrar, esses mesmos jovens vão encontrar professores ateus, vão encontrar disciplinas que são contra Deus, né? E até no estudo bíblico nós falamos isso, né? E agora eu ouvi que está se cogitando a ideia, eu não sei se essa ideia aprovou ou não, mas eu vi o doutor Rodrigo Silva, aquele arqueólogo adventista, vocês já assistiram ele, né? Falando que estavam pensando em colocar mais uma disciplina nas faculdades, que é a ateologia. Não a teologia, não, é uma palavra só, ateologia, quer dizer, contra a teologia, contra o estudo de Deus. Então estão pensando, né, em se pôr mais essas disciplinas na faculdade. E aí as pessoas, os jovens das igrejas mesmo, vão para a faculdade despreparados. Então nós temos que estudar, nós temos que aprender, mas nós temos que saber filtrar o que é lícito e o que não é, por dentro da palavra de Deus. Mas o ensino em si, meus irmãos, não desprezem. E principalmente o ensino da Bíblia.